A manhã de 31 de outubro de 1984 despontou sobre Nova Delhi com uma falsa sensação de calma. Às 9h20, uma rotina familiar se desenrolava na residência oficial da primeira-ministra, um ritual diário prestes a ser quebrado para sempre. Indira Gandhi, aos 67 anos, atravessava o jardim murado que separava sua casa de seu escritório, na rua Safdar Jung, número 1. Era um caminho que ela percorria todos os dias, mas aquele sol da manhã escondia uma emboscada mortal. 2 homens uniformizados a aguardavam em seus postos. Um era Beant Singh, seu confidente por 10 anos. O outro, Satwant Singh, um recruta mais jovem no posto há apenas 5 meses. Eles eram sua proteção mais próxima, a última linha de defesa. Em um instante, a tranquilidade foi estilhaçada por uma rajada de tiros. Pelo menos 16 balas atingiram a mulher que governava a maior democracia do mundo, e ela caiu no jardim de sua própria casa, assassinada pelas mãos de quem jurou defendê-la com a vida. A questão que logo consumiria a nação era lancinante. O que poderia levar homens leais a se tornarem carrascos? Mal sabiam eles, mas aqueles disparos não haviam apenas tirado uma vida. Eles eram a centelha que, nas horas seguintes, mergulharia um país inteiro no caos. Em 1917, na cidade de Allahabad, o ar da Índia britânica estava denso com a promessa de mudança. Foi nesse cenário de agitação que nasceu Indira Priyadarshini Nehru, em uma família destinada a moldar o futuro de uma nação inteira. Filha de Jawaharlal Nehru, que se tornaria o primeiro-ministro da Índia independente, ela cresceu imersa na luta pela libertação do controle colonial. O sobrenome Gandhi, que a acompanharia por toda a vida, frequentemente gera confusão, mas não provinha de laços de sangue com o Mahatma. A alcunha surgiu de seu casamento em 1942 com Feroze Gandhi, um companheiro ativista político. Juntos, eles tiveram 2 filhos, Rajiv e Sanjay. 2 nomes que a história da Índia marcaria com tragédia. Sua educação em instituições de prestígio, como o Somerville College em Oxford, forjou uma personalidade complexa, formalmente instruída, politicamente astuta e pessoalmente reservada. Após a independência da Índia em 1947, ela atuou como anfitriã oficial de seu pai, o primeiro-ministro Nehru, aprendendo as sutilezas do poder nos corredores do governo. Ela observava, absorvia e esperava. Quando Nehru morreu em 1964 e seu sucessor faleceu subitamente 2 anos depois, os líderes do partido do Congresso viram em Indira a escolha ideal para o cargo de primeira-ministra. Eles a consideravam uma figura dócil, alguém que poderiam controlar facilmente. Foi um erro de cálculo que eles logo lamentariam amargamente. A carreira política de Indira se desdobrou como um drama de extremos. O auge veio com a vitória esmagadora sobre o Paquistão em 1971, um conflito que deu origem a Bangladesh e consolidou sua imagem de líder implacável. Mas a glória deu lugar à escuridão em 1975, com a declaração do estado de emergência, um período em que as liberdades civis foram suspensas e opositores presos. A manobra custou-lhe a eleição de 1977. Ainda assim, em 1980, ela retornou ao poder, carregada por uma renovada onda de popularidade. Ao seu lado, seu filho mais novo, Sanjay, havia se tornado seu principal conselheiro político. Então, em junho daquele mesmo ano, a tragédia golpeou. Sanjay morreu em um acidente de avião. O golpe devastou Indira. Desolada, ela pressionou seu outro filho, Rajiv, um piloto comercial sem interesse na política, a entrar na arena pública para dar continuidade ao legado da família. No início dos anos 80, quem chegava a Nova Delhi encontrava uma Indira transformada. Ela estava endurecida, desconfiada, mas em controle absoluto do país. Dentro de seu próprio partido, muitos se voltavam contra ela, mas seu poder era centralizado e suas decisões cada vez mais pessoais. Ela não confiava em ninguém, especialmente nos americanos e no governo dos Estados Unidos. Mas enquanto Indira apertava as rédeas do poder na capital,
uma tempestade silenciosa ganhava força ao norte, no estado do Punjab. Uma crise que testaria os próprios alicerces de sua nação e de seu governo. Nas terras férteis do Punjab, o coração espiritual da comunidade Sikh, uma sombra começava a se estender. Ali, onde a fé Sikh florescia desde o século XV, fundada pelo Guru Nanak, erguia-se o Harmandir Sahib, o Templo Dourado de Amritsar. Para milhões, era o lugar mais sagrado da terra, um santuário de paz e devoção. Mas a tranquilidade da região começou a se dissipar ao longo dos anos 70 e início dos 80. Uma figura carismática e controversa, Jarnail Singh Bhindranwale, emergiu como a voz dos militantes Sikhs que exigiam maior autonomia para o Punjab. Alguns, mais radicais, sonhavam com um estado independente, Khalistan. A violência não tardou a explodir. Ataques contra hindus, assassinatos políticos e confrontos com as forças de segurança tornaram-se uma constante sombria. O ar do Punjab, antes sereno, agora estava carregado de medo e desconfiança. Registros diplomáticos da época documentam inúmeras mortes em incidentes por toda a região. Foi então que Bhindranwale e seus seguidores armados tomaram um passo sem precedentes. Eles estabeleceram sua base de operações dentro do complexo do Templo Dourado. Protegidos pelos muros do santuário mais sagrado dos Sikhs, eles coordenavam suas ações, transformando um lugar de oração em uma fortaleza. Para a primeira-ministra Indira Gandhi, a situação era intolerável. Ela via a ocupação não apenas como um desafio à sua autoridade, mas como uma ameaça existencial à própria unidade da Índia. Em janeiro de 1984, a afronta se intensificou. Bhindranwale liderou mais de 100 seguidores armados na ocupação de partes do Templo Dourado, acumulando armas e munição. Eles juraram que só sairiam quando o governo cedesse a criação de seu próprio estado no Punjab. Indira Gandhi se viu diante de um dilema impossível. Negociar seria interpretado como fraqueza diante da insurreição. Atacar o lugar mais sagrado dos Sikhs, no entanto, seria visto como uma profanação, um ataque à fé de milhões de seus próprios cidadãos. Ela pesou suas opções, a nação prendendo a respiração, e então escolheu a força. Era uma decisão da qual não haveria retorno. O ar de junho de 1984 chegou pesado, carregado com o peso de uma decisão fatal. Naquele mês, Indira Gandhi autorizou a Operação Estrela Azul, uma ação militar em larga escala para remover Bhindranwale e seus militantes do sagrado complexo do Templo Dourado. A decisão estava tomada. Não haveria mais volta. Entre o 1º e o 8º dia de junho, o som metálico dos tanques do exército indiano rompeu a paz do complexo. Soldados invadiram o solo mais sagrado do sikhismo. A batalha que se seguiu foi de uma ferocidade brutal. Os militantes, entrincheirados e fortemente armados, ofereceram uma resistência implacável. Diante do fogo pesado, o exército indiano respondeu com artilharia, e o resultado foi catastrófico. Os registros históricos falam em 80 a 200 militantes mortos, mas os números oficiais mal arranhavam a superfície da tragédia humana. Cerca de 5.000 peregrinos inocentes, homens, mulheres e crianças, que haviam buscado o templo para um importante festival religioso, foram apanhados no fogo cruzado. O próprio exército indiano sofreu a perda de aproximadamente 700 soldados. Pior ainda, o Akal Takht, um dos santuários mais venerados do sikhismo, ficou gravemente danificado, uma cicatriz visível na alma da fé. A Biblioteca de Referência Sikh, um tesouro de manuscritos históricos e inestimáveis, foi consumida pelas chamas, transformando séculos de conhecimento em cinzas. Para milhões de Sikhs ao redor do mundo, aquilo não foi uma operação militar, foi uma profanação. As imagens da operação enviaram ondas de choque por toda a comunidade Sikh global. O ressentimento ardia em silêncio. Dentro das próprias forças armadas indianas, a lealdade se fraturou. Soldados Sikhs se rebelaram, alguns simplesmente desertaram. Pelas comunidades em toda a Índia, sussurros de vingança começaram a ecoar cada vez mais altos.
A inteligência indiana reconheceu o perigo iminente. Relatórios oficiais confirmavam que a ameaça à vida de Gandhi havia escalado drasticamente após a operação. A agência de inteligência, temendo um atentado, ordenou que os guardas Sikhs fossem removidos de sua segurança pessoal. Mas Indira Gandhi rechaçou o medo. Quando seus oficiais de segurança tentaram transferir Beant Singh, seu guarda-costas, há uma década, ela interveio pessoalmente, cancelando a ordem. Eu o conheço há 10 anos, ela teria dito. Eu confio nele. Aquela demonstração de confiança, no entanto, selaria seu destino. Mesmo uma líder experiente como ela poderia subestimar a profundidade da fúria que havia despertado em seu próprio povo. A manhã que mudaria a Índia para sempre começou com uma calma enganosa. Em 31 de outubro de 1984, pouco depois das 9h15, Indira Gandhi se preparava para o que parecia ser apenas mais um dia. Um compromisso com o ator e cineasta britânico Peter Ustinov a aguardava, parte de um documentário em produção. Apesar dos avisos insistentes de sua equipe, ela recusou-se a vestir o colete à prova de balas naquele dia. Deixando sua residência particular, no número 1 da rua Safdar Jung, ela iniciou a travessia do jardim murado em direção ao seu escritório, um caminho que percorria todos os dias, quase como um ritual. No portão que separava o jardim, 2 homens de sua própria guarda a esperavam. Um deles era Beant Singh, de 25 anos, um membro experiente de sua segurança. Ao seu lado estava Satwant Singh, de apenas 22 anos, um recruta recente designado para a proteção de Gandhi havia apenas 5 meses. Quando ela se aproximou, a saudação respeitosa de Beant Singh ecoou no ar matinal. Namastê. No instante seguinte, ele sacou seu revólver de serviço calibre 38 e disparou 3 vezes a queima-roupa. Enquanto ela cambaleava, Satwant Singh abriu fogo com sua submetralhadora Sten, despejando uma rajada de 30 projéteis em sua direção. Pelo menos 16 projéteis perfuraram o corpo frágil de Indira Gandhi, que desabou sobre o gramado. O sangue espalhou-se rapidamente pelo caminho que, momentos antes, representava a segurança de sua rotina. Embora os 2 assassinos tenham se rendido imediatamente, o caos se instalou e, em meio à confusão, outros guardas abriram fogo. Beant Singh foi morto ali mesmo. Satwant Singh, gravemente ferido, sobreviveu para enfrentar as consequências. Às 9h30, Indira Gandhi foi levada às pressas para o Instituto de Ciências Médicas de toda a Índia, o AIIMS. Anos depois, a diretora do instituto revelaria que, embora a primeira-ministra estivesse clinicamente morta na chegada, os médicos foram instruídos a manter as aparências. A cirurgia continuou, numa tentativa desesperada de ganhar tempo até que seu filho, Rajiv Gandhi, pudesse chegar ao hospital. Enquanto isso, a notícia se espalhava como um incêndio descontrolado, mas o governo lutava para conter o fluxo de informações. Por horas cruciais, um silêncio oficial pairou sobre a nação, alimentando a incerteza e o medo. Somente às 6 da tarde, mais de 10 horas após o atentado, a apresentadora Salma Sultan confirmou o impensável no noticiário noturno da Doordarshan. Indira Gandhi estava morta. A Índia mergulhou em choque, mas aquele choque logo daria lugar a algo muito mais sombrio. A noite de 31 de outubro de 1984 caiu sobre uma cidade que não sabia que estava prestes a arder. No ar, uma tensão elétrica aguardava apenas uma faísca. Naquela manhã, o Dr. Swaran Singh, um jovem cirurgião formado em Delhi, entrou na enfermaria do hospital e foi abordado por um atendente cujo rosto, normalmente amigável, estava contorcido pelo ódio. Vocês desgraçados mataram a madame. O médico não conseguia entender. Foi uma enfermeira que lhe trouxe a terrível clareza. Indira Gandhi havia sido baleada por seus próprios guardas Sikh. Enquanto a primeira-ministra era levada às pressas para o hospital, a televisão nacional transmitia incessantemente imagens de seu corpo.
Em volta, multidões gritavam um cântico sinistro: Khun Kabadla Khun, sangue por sangue. A frase era repetida sem parar, um comando de vingança transmitido para toda a nação. Os boatos se espalhavam mais rápido e eram mais venenosos que a verdade. Diziam que trens chegavam do Punjab com todos os passageiros hindus mortos, que os Sikhs estavam comemorando distribuindo doces, que haviam envenenado o abastecimento de água de Delhi. A própria polícia percorria as colônias com megafones, semeando o pânico. Não bebam a água! Segundo o testemunho do Dr. Singh, os assassinatos começaram naquela mesma noite. Ele atendeu um Sikh idoso, morto por volta das 9 horas. A história oficial tentaria registrar o primeiro assassinato apenas em novembro, mas as testemunhas oculares contam uma história diferente. Em meio à anarquia total, a verdade é sempre a primeira vítima. No dia 1º de novembro, a violência explodiu por toda Nova Delhi. Ela não se limitou mais às áreas pobres, mas varreu bairros respeitáveis e condomínios caros, onde os aluguéis custavam milhares de rúpias e a paz era normalmente a regra. De repente, o fogo da vingança consumia Connaught Place, Vasant Vihar e Maharani Bagh. O padrão era meticulosamente orquestrado. Investigações posteriores de organizações de direitos humanos revelariam um plano bem organizado, marcado por atos deliberados e omissões calculadas de importantes políticos do partido no poder e de altas autoridades da administração. Testemunhas relatavam ter visto listas de eleitores sendo usadas para identificar as casas de famílias Sikhs, que eram então marcadas com um grande X. Ônibus chegavam aos assentamentos trazendo turbas enfurecidas, e o mais chocante de tudo, a polícia parada apenas assistindo, às vezes participando ativamente do massacre. A névoa da manhã de 2 de novembro de 1984 não trazia alívio, mas o cheiro de fumaça e medo. Em Trilokpuri, um bairro operário no leste de Delhi, o ar já estava pesado com o que estava por vir. Logo, aquela área se tornaria o cenário do massacre mais brutal da cidade. Hordas armadas surgiram das ruas, empunhando barras de ferro, facas e tochas. Carregavam galões de gasolina e diesel, não para abastecer veículos, mas para alimentar o fogo do ódio. A violência que se seguiu foi cega e metódica, invadindo as vizinhanças Sikhs com uma fúria indiscriminada. Homens eram arrancados de suas casas, arrastados para a luz fria da manhã e espancados até a morte. Muitos foram queimados vivos, um pneu encharcado de gasolina forçado em volta de seus pescoços antes que a chama os consumisse. Seus gritos ecoavam pelas vielas enquanto o fogo fazia seu trabalho. Para Bhupinder Kaur, então com 30 anos, aquela memória jamais se apagaria. Ela viu quando mais de 100 homens armados cercaram sua casa na manhã de 1º de novembro. Seu marido foi agarrado pelos cabelos, jogado ao chão e espancado sem piedade. Depois, o pneu, a gasolina, o fogo. O motorista de caminhão Gurminder Singh confirmaria o que muitos já sabiam. Tudo aconteceu sob o olhar da polícia. Foram 2 jornalistas do The Indian Express, Haru Kuldeep Bedi e Joseph Malika Khan, os primeiros a furar o bloqueio de silêncio e entrar em Trilokpuri. Eles correram para alertar as autoridades, mas sua urgência encontrou um muro de inércia. A polícia levaria 12 horas para agir. O primeiro oficial a chegar ao local pisou em Trilokpuri 30 horas após o início da carnificina. O chefe da delegacia responsável pela área foi suspenso, uma admissão tardia de falha. Mas a verdade era mais profunda. O sistema inteiro parecia ter entrado em colapso. Lojas e estabelecimentos comerciais Sikhs foram saqueados e incendiados. Pontos de táxi, um negócio dominado por Sikhs, viraram carcaças enegrecidas. Em Chandni Chowk, saris avaliados em 15 crores de rúpias foram empilhados e queimados na famosa Parantewali Gali. A fumaça do comércio destruído se misturava à fumaça das vidas perdidas. Os métodos empregados desafiavam a compreensão. Famílias inteiras trancadas em suas casas, que eram então transformadas em piras funerárias. Mulheres violentadas antes de serem mortas, crianças que não foram poupadas. Em meio ao caos, um nome era sussurrado e por vezes gritado: Sajan Kumar,
um congressista local. Amarjit Kaur testemunhou perante a comissão Nanavati ter visto Kumar liderando a turba que queimou seu marido vivo. O grito de guerra da multidão, incitado na manhã de 1º de novembro, era um eco da retaliação política. Os Sikhs mataram nossa grande Indira, agora matem os Sikhs. Quando as vítimas tentavam registrar queixas, o nome de Kumar era frequentemente omitido pelos próprios policiais. A inversão da justiça se tornou explícita no norte de Delhi, onde 2 oficiais Sikhs, o subinspetor Kewal Singh e o inspetor Gurmayel Singh, foram transferidos após agirem com firmeza para controlar os tumultos na primeira noite. A acusação oficial era de abandono de posto. A verdade, revelada mais tarde pelo relatório Mittal, era que eles haviam sido eficientes demais, prendendo 90 pessoas e recuperando bens roubados. Aqueles que ousaram cumprir seu dever enfrentaram a fúria do sistema que deveriam servir. A mensagem era clara: a lei não se aplicava a todos. Um silêncio mortal pairava sobre a cidade, um silêncio que contrastava com as chamas que começavam a consumir Delhi. Enquanto o fogo se alastrava, uma pergunta ecoava pelas ruas tomadas pela fumaça. Onde estava o governo? Onde estava o exército? Rajiv Gandhi, o filho de Indira, foi retirado às pressas de sua campanha em Bengala Ocidental. Na noite de 31 de outubro, ele foi empossado como primeiro-ministro pelo presidente Zail Singh, ele próprio um Sikh. Lá fora, o brilho dos incêndios já pintava o céu noturno, mas nenhuma ordem decisiva foi dada para conter a violência que se desenrolava. O exército, a única força capaz de restaurar a ordem em questão de horas, permaneceu inexplicavelmente ausente. Registros da época documentam uma farsa macabra. Tropas marchando com bandeiras apenas para desaparecer sem qualquer ação. Em lugares como Patna, a situação era ainda mais absurda, com soldados proibidos de descer dos caminhões antes de receberem ordens para simplesmente retornar aos quartéis. Foi nesse vácuo de autoridade que Rajiv Gandhi proferiu uma frase que ecoaria por décadas. Quando uma grande árvore cai, ele disse, a terra treme. Para muitos, suas palavras soaram não como uma observação, mas como uma justificativa, ou, no mínimo, uma aceitação passiva do terror que se espalhava. Enquanto isso, o ministro do Interior, Narasimha Rao, permanecia inerte. Pior ainda, figuras políticas de alto escalão foram vistas nos locais dos tumultos, com algumas testemunhas alegando que eles lideravam as multidões. A violência continuou, sem controle, por 4 longos dias. Quando a fúria finalmente diminuiu, começou o trabalho horrível de contar os mortos. As estimativas oficiais do governo falavam em 2.733 Sikhs mortos em Delhi e 3.350 em todo o país. Mas organizações de direitos humanos contestaram duramente esses números, com suas próprias estimativas variando de 8.000 a 17.000 vidas perdidas. A comissão Nanavati, estabelecida para investigar os massacres, confirmou o que as ruas já sabiam. Centenas de Sikhs foram assassinados e suas propriedades saqueadas e incendiadas em grande escala. O relatório apontou que a maioria das mortes ocorreu nos dias 1º e 2 de novembro, mas foram os relatos dos sobreviventes que pintaram o quadro completo do terror organizado. Grandes multidões armadas atacavam sistematicamente as casas dos Sikhs. Os homens eram arrastados para fora, espancados sem piedade e, em muitos casos, queimados vivos ou esquartejados. Os corpos, segundo testemunhas, eram removidos em veículos e lançados no rio Yamuna, numa tentativa de apagar os vestígios do massacre. Cerca de 20.000 Sikhs fugiram de Delhi, transformados em refugiados em sua própria cidade. Muitos buscaram abrigo nos templos gurdwaras, onde a comunidade Sikh cuidava dos seus, embora outras organizações também oferecessem ajuda. Mas diplomatas americanos observaram uma diferença crucial desta vez.
No passado, a violência sectária costumava atingir os mais pobres. Agora, o terror não fazia distinção. Famílias Sikhs de classe média e alta também estavam na mira. Em janeiro de 1985, a fumaça sobre Delhi havia se dissipado, mas a busca por respostas apenas começava. Uma comissão oficial, o Comitê Ahuja, foi encarregada de uma tarefa sombria: contar os mortos e recomendar compensações. O número final que apresentaram foi de 2.733 vidas perdidas. Mas, para as organizações de direitos humanos, a questão não era quantos, e sim quem. Em um relatório incisivo, elas expuseram uma verdade aterradora. A violência não fora espontânea, mas o resultado de um plano meticulosamente orquestrado, marcado por ações e omissões deliberadas de figuras importantes do Partido Congresso e das mais altas esferas da administração. 20 anos depois, um novo relatório confirmava o que todos já sabiam: era um caso de impunidade. Ao longo das décadas, 10 comissões oficiais foram formadas e centenas de casos registrados, mas a justiça permanecia uma miragem distante. A Comissão de Justiça Navate, por exemplo, identificou que o congressista de Delhi Oriental, HKL Bhagat, e outros líderes locais participaram ativamente dos tumultos. Contudo, a comissão se absteve de recomendar qualquer ação contra eles, citando absolvições anteriores em processos criminais. Era um ciclo vicioso. A própria comissão reconheceu que, na maioria dos casos, os acusados foram liberados devido a investigações policiais inadequadas. A carreira política de Bhagat, em vez de terminar, floresceu, e ele se tornou ministro no governo de Rajiv Gandhi. Bhagat chegou a ser julgado em 2 casos, mas foi absolvido. Em um deles, a principal testemunha mudou seu depoimento em meio a relatos de intimidação. Da mesma forma, o Bureau de Investigação Central encerrou todos os processos contra Jagdish Tytler em novembro de 2007, alegando falta de provas. Mesmo nomeado por diversas testemunhas oculares como um dos líderes das turbas, ele foi finalmente exonerado. A frustração acumulada por anos explodiu em um único gesto de desafio. Em abril de 2009, durante uma coletiva de imprensa, o jornalista Sikh Jarnail Singh atirou um sapato contra o ministro do Interior em protesto contra a inércia do governo. Somente em dezembro de 2018, 34 anos após a violência, ocorreu a primeira condenação de um político de alto escalão. O líder do Congresso, Sajjan Kumar, foi sentenciado à prisão perpétua. Mas, para a esmagadora maioria das vítimas, a justiça nunca chegou. Enquanto os perpetradores do massacre permaneciam impunes, a justiça para os assassinos de Indira Gandhi foi rápida e definitiva. Beant Singh foi morto a tiros por outros guardas segundos após o atentado. Satwant Singh, que sobreviveu aos ferimentos, foi levado a julgamento. Ele foi julgado junto com seu suposto co-conspirador, Kehar Singh, acusado de incitar o assassinato. Uma comissão de inquérito chegou a sugerir que o secretário de Gandhi, R.K. Dhawan, poderia ter tido cumplicidade na conspiração ao supostamente dispensar os oficiais que consideravam os próprios assassinos uma ameaça à segurança. Mas a investigação não avançou por esse caminho. Satwant Singh e Kehar Singh foram condenados à morte. Ambos foram executados por enforcamento em 6 de janeiro de 1989. A motivação deles estava enraizada na fúria que sentiram após a Operação Estrela Azul. Para eles, Indira Gandhi havia profanado seu santuário mais sagrado, matado milhares de peregrinos inocentes e atacado a sua própria fé. A vingança foi o gatilho imediato, mas, como observam historiadores, uma complexa cadeia de eventos históricos havia tornado aquele assassinato quase inevitável. Um ato de retaliação que, por sua vez, desencadearia sua própria e terrível consequência. 4 décadas se passaram, mas a memória daquela manhã de outubro se recusa a desaparecer. Para muitos sobreviventes, as feridas permanecem abertas. Bhupinder Kaur,
Hoje, com 68 anos, perdeu o marido e outros 4 parentes e sua voz carrega o peso de uma espera interminável. Ela lamenta que muitos dos acusados nunca foram punidos, alguns morrendo antes que a justiça pudesse alcançá-los. Para as famílias, o sofrimento se tornou um legado, uma busca por respostas que atravessa gerações. A escala da violência foi estarrecedora. Surjit Singh, presidente de uma associação de vítimas, estima que cerca de 10.000 Sikhs foram massacrados em Delhi, Kanpur e outras partes do país, entre o final de outubro e a primeira semana de novembro de 1984. O Dr. Swaran Singh reflete sobre o silêncio que envolveu a tragédia fora da Índia, um desconhecimento sobre os eventos que levaram à morte de Indira Gandhi e ainda mais sobre o que se seguiu. Nas 72 horas seguintes, milhares morreram, e ele estava lá para testemunhar. Ano após ano, marchas silenciosas percorrem as ruas em memória dos mortos, um lembrete solene de que a busca por justiça continua. Em 2022, quase 40 anos após os massacres, a frustração dos sobreviventes era palpável. A lentidão dos processos judiciais parecia uma segunda punição, um labirinto burocrático onde a esperança se perdia com o tempo. Nos bastidores diplomáticos, a convicção era clara. Documentos revelaram que o governo dos Estados Unidos via os tumultos não como um caos espontâneo, mas como uma ação alimentada pelo oportunismo e pelo ódio do partido no poder. Anos mais tarde, em agosto de 2005, o primeiro-ministro Manmohan Singh, ele mesmo um Sikh, ofereceu um pedido de desculpas formal no parlamento. Mas palavras não podiam trazer de volta os mortos, nem curar as famílias destruídas. A confiança, uma vez quebrada, não foi restaurada. E no centro de toda a controvérsia, pairava a sombra de uma dinastia política cujo nome estava intrinsecamente ligado à tragédia. A confiança perdida não seria restaurada. A tragédia, como uma sombra persistente, continuou a perseguir a dinastia Gandhi, marcando o destino da família com o mesmo ferro em brasa que feriu a nação. Rajiv Gandhi, que sucedeu sua mãe como primeiro-ministro, encontrou seu próprio fim violento em 21 de maio de 1991. Durante um comício no estado de Tamil Nadu, ele foi assassinado por uma mulher-bomba dos tigres tâmeis, encerrando outra liderança em um clarão de fogo e fumaça. Sua viúva, a italiana Sonia Gandhi, eventualmente assumiria a presidência do Partido do Congresso, mantendo o nome da família no centro do poder. Seus filhos, Rahul e Priyanka, seguiram o mesmo caminho, perpetuando um legado político que já se estendia por quase um século. A dinastia, embora marcada pela perda, se recusava a desaparecer do cenário indiano. Enquanto isso, as cicatrizes deixadas no país continuavam a pulsar, prontas para reabrir a qualquer momento. De fato, a Índia testemunharia outros episódios de violência comunal, seguindo um roteiro terrivelmente familiar. Os tumultos de Bombaim entre 1992 e 93 e os massacres de Gujarat em 2002 ecoaram as mesmas tensões. Um evento provocador, seguido por narrativas de vingança que inflamavam multidões e autoridades que permaneciam inertes ou cúmplices, enquanto a justiça se mostrava lenta ou simplesmente inexistente. A cada nova tragédia, líderes prometiam que aquilo jamais se repetiria. Comissões eram formadas e relatórios eram escritos, mas poucos eram condenados. O historiador Ramachandra Guha descreveu os massacres de 1984 como um dos episódios mais vergonhosos da República Indiana, não apenas pela violência em si, mas pela falha do Estado em proteger seus cidadãos e pela cumplicidade de seus líderes. Para a comunidade Sikh, 1984 permanece uma ferida aberta, uma cifra que dispensa explicações. A data se tornou um código para traição, perda e injustiça. Ao redor do mundo, em templos e lares, as orações pelos mortos continuam, e as histórias são passadas de geração em geração para que a memória daquele horror jamais se apague. Mas mesmo na escuridão mais profunda, surgiram focos de luz. Hindus que arriscaram a própria vida para esconder vizinhos sikhs em suas casas.
policiais que desafiaram ordens para proteger inocentes, ativistas de direitos humanos que documentaram as atrocidades enquanto o governo tentava silenciar a verdade e advogados que seguiram lutando por justiça décadas depois. Essas histórias nos lembram que, mesmo quando os sistemas falham, a coragem moral ainda é possível. A saga de Indira Gandhi e dos massacres de 1984 não é apenas uma história indiana. É um alerta universal sobre a fragilidade da civilização quando o poder político se sobrepõe à responsabilidade moral, e sobre o preço que se paga quando o ódio é legitimado.